Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está começando mais um programa super especial, programa que a gente vai falar um pouco nesse Setembro Amarelo, né, que é também um mês de alerta às pessoas que têm um sofrimento mental e acaba tirando a sua própria vida, ou pelo menos tentando tirar a sua própria vida, e a gente precisa falar sobre isso. Eu não tenho muita essa cronologia de falar das pautas exatamente nos meses, né, que elas representam, mas a Alvânia, que está aqui, a doutora Alvânia, que nos deu essa graça de estar aqui com a gente para conversar sobre isso, é um assunto importante. Eu acho que a gente precisa falar muito disso, tocar na ferida e também falar para as pessoas que têm saída, né, mesmo com todo o sofrimento mental, que as pessoas por agora está passando ainda por mais sofrimento ainda, é possível tratar, é possível ter um pouco mais de abertura para poder falar do seu sofrimento. E nessa pauta não poderia faltar uma especialista, não uma pessoa que é ligada a essa pauta diretamente, que é a doutora Alvânia. E a gente está começando o programa agora, espero que todos gostem, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Alvânia, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui no Cultura Geral, tanto em Minas Gerais quanto em Curitiba, para poder tratar desse assunto e de outros assuntos também que a gente vai trazer com essa pauta tão importante aqui e agora. Muito obrigado e seja muito bem-vinda mais uma vez. Ederson, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite e parabenizo a todos vocês do programa por disponibilizarem, né, este tema, a falar sobre esse tema. Como você bem disse no início, a cutucar a ferida, né, que muitas vezes a gente negligencia, muitas vezes a gente deixa de lado, mas é muito importante, né, ter essa abertura nas mídias para falar e levantar a bandeira sobre esse tema que é extremamente importante. Alvânia, para a gente começar esse bate-papo que é desafiador para todos nós, eu queria te fazer uma pergunta sobre quais tipos de sofrimento, né, poderiam estar ligados a essa ideia de automutilação e também nesse tipo de sofrimento que pode causar e levar a pessoa até o suicídio. Só para contextualizar, a automutilação, né, ela é definida, para quem não sabe, como qualquer comportamento, né, intencional de se ferir, né, seja por queimadura, seja por corte, de qualquer forma, às vezes até autoagressão, né, é uma forma de se automutilar. Então, tem vários movimentos e vários sentimentos por trás disso. Um deles é a depressão, né, a ansiedade, o medo e a solidão. E a automutilação, ela está bem ligada na adolescência, onde que tem essa transição da fase da infância, né, quase adulta. Então, aquele adolescente fica ali meio sem saber quem que ele é. E muitas vezes, por falta de apoio, por falta de estrutura de base familiar, não falo nem em questão financeira, falo emocional mesmo, uma base emocional familiar, isso faz com que o adolescente ele se isole, ele se retrai. E quem se automutila, Ederson, tem uma dor psíquica muito grande, mas muito grande, que ele precisa se machucar para sentir que está vivo. É até meio contraditório, né? Porque quem quer viver, quer ficar bem, quer se sentir alegre, quer se sentir feliz. Mas quem se automutila, não. É aquela pessoa que não sente mais que está vivo, né? E a automutilação é a única forma de comportamento que a psicologia pode prever o suicídio. Porque muitas pessoas que suicidam se automutilaram alguns meses anterior, né? Então tem que ter muito cuidado. Às vezes muitos pais, muitos educadores e até alguns profissionais da saúde mesmo, não falo nem da saúde mental, por falta de conhecimento, acham que é só uma fase.
que não precisa de atenção, né? A gente que está nessa era das mídias sociais, a gente vê muitos desafios, né, no TikTok, por exemplo, influenciando jovens e adolescentes a se automutilarem. Então, a gente não pode negligenciar, a gente não pode fechar os olhos para essa situação. E um comportamento muito comum desse jovem que se automutila, além de ficar isolado, é usar roupas, mesmo em época de calor, roupas compridas para tampar, porque eles costumam se mutilar nos braços e nas pernas. Então, usam-se muitas roupas de frio para tentar esconder, né, essa automutilação que eles fazem. Ô, Vânia, eu não ousei falar o seu nome, porque eu fiquei aqui sem saber como é que eu iria pronunciar. Então, é Clausing que chama? Clausing, isso. Clausing. Doutora Alvânia, eu queria fazer também uma pergunta sobre, e é óbvio, assim, quando eu fiz Direito, eu estudei com o professor Fábio Belo, e a gente tem um recorte da psicologia e da psicanálise também juntos. Sim. E a gente busca, nos estudos e tal, foram nos colocados a situação originária. E ao longo do tempo, com o programa, que o programa também tem esse viés também de trazer todas essas áreas do saber, do conhecimento para o debate, para a discussão, para a conversa, ser um espaço de fala, mas também de escuta. Eu converso em uma outra oportunidade com uma outra psicanalista de crianças e que fala da importância dos primeiros 1000 dias da criança, que é entre o útero da mãe e os 2 anos de vida. Sim. Eu não quero usar a palavra gatilho, mas acaba que ela escapa, né? Mas, assim, quais tipos de interferência no conceito de alteridade ou gatilhos de sofrimentos mentais que podem estar aliados ao sofrimento da mãe, do não reconhecimento mais do corpo, e como que isso pode passar para a criança, né? Uma depressão pós-parto, um estado puerperal. Como é que a gente pensa tudo isso juntos, né? Aliás, e traz isso para essa conversa, porque eu acho que nessa situação existe um gravamento, né? Muito forte no cérebro do bebê. E isso pode ser disparado em qualquer parte da sua vida. Como é que a gente pensa tudo isso juntos? A gente tem dentro da nossa estrutura mental o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, né? Aquilo que a gente não está vendo, mas está acontecendo ali atrás. E o inconsciente, principalmente dentro desses 1000 dias, ele é carregado de informação. Desde quando a mãe descobre que está grávida, aí tem sim uma ciência que estuda sobre essa questão, que quando essa mãe não quis essa gravidez, essa criança, no próprio útero materno, já sente essa rejeição. Então, a gente menospreza esses pequenos cuidados diários, às vezes a forma como fala, como se posiciona com a criança, né? Então, esses 1000 dias ele é importantíssimo para isso, porque nessa primeira fase da infância é onde que a criança está construindo a segurança, onde ela se reconhece. Porque no início ela não sabe que ela existe, ela não sabe, ela só se vê no reflexo da mãe. Então ela não sabe quem que é ela. Então a mãe, o pai ou o cuidador que está com essa criança durante esse início da vida dela precisa ter esse cuidado e orientar a criança, né, no manejo de como se comportar, de como falar, de como até reagir. Porque é nesse início que a gente começa a expressar as nossas primeiras emoções. Seja raiva, igual fala que a criança é muito pirracenta. Escuta, por que ela está agindo dessa forma? Criança é muito agressiva. Por que ela é agressiva? Então, tudo tem um histórico familiar. Quando vem um casal, por exemplo, na terapia, trazer uma criança que ou veio da escola, ou veio de alguma outra, né, orientação para mim, falando que a criança está com muito problema e tal, a primeira coisa que a gente faz é a anamnese, conversar com os pais. Como que foi essa gestação?
Foi uma criança que foi desejada? Não. Teve briga? Usou droga durante a gestação? Porque isso tudo influencia na criança, né? Chama epigenética, né? Então, isso tudo, o meio e a genética, ela influencia no comportamento e pode trazer resquícios para a fase da adolescência e a fase adulta. Outra coisa que também que é interessante e traz esse questionamento nesse processo também de alteridade é depois que a criança nasce e tem esse período, tem essa coisa dos 1000 dias, tem essa situação dos 1000 dias, e a gente pensa nessa discussão quando quando eu estudo lá na situação originária, a criança nasce, todo esse sentimento dos pais, né, da mãe, por exemplo, que fica com a criança mais próxima do corpo, né? Todo aquele sentimento que ela está naquele momento passa para a criança, né? E como que isso reflete, por exemplo, quando a criança é colocada ou com um cuidador, já lá com 6 meses de idade, ou vai para um berçário, né? Eu queria que você explicasse assim, a importância que as pessoas às vezes não estão dando nessa condição, principalmente dessa primeira formação do sujeito, esses primeiros 1000 dias, porque às vezes a pessoa ganha a criança, tem um filho, põe ele num berçário e ali vai ter uma outra pessoa cuidando dessa criança. Então, é outro tipo de sentimento, é uma outra carga que as pessoas não sabem, mas isso a criança também vai absorver, o cérebro dela vai absorver e vai ficar no inconsciente. Depois isso pode aparecer. Tem um psicanalista, o Daniel Lima, lá de Fortaleza, e numa das pautas que nós fizemos, conversando sobre isso também, ele fala que até esse arco do braço da mãe, quando está carregando, para a criança é muito importante, porque ele é um escudo de proteção, né? Então, quando você imagina que vai ficar num berçário, ou num berço mesmo, ou então num incubador, ou algum lugar fechado, sem essa proteção, ele fica formado como se ele não tivesse nenhuma proteção na sua lateral, ele está desprotegido ali. Isso tudo interfere na concepção e na formação do indivíduo, Alvânia? Interfere. Tem uma corrente, né, uma corrente mais humanista que fala que o vínculo materno ele é criado durante a amamentação. Isso não é verdade, porque muitas crianças que as mães, por opção ou por não ter leite, às vezes até crianças adotadas, não amamentam, e tem vínculo, né? Então, esse vínculo ele é criado pelo olhar, pelo toque, pela forma segura como você chega na criança. Porque a criança, por mais indefesa, né, por mais, abre aspas, vazia, né, que ela vem ao mundo, que a gente sabe, a ciência evoluiu tanto hoje, sabe que não é nem um pouco vazia, muito pelo contrário, são conexões que estão acontecendo a todo momento, né? Então, essa criança, ela percebe, ela sente. E quando ela sai do cuidado materno e vai para um outro cuidador, seja uma creche, uma babá, ela sente essa diferença. Muito, né? Então, ou de uma forma positiva em relação à mãe, ou uma forma negativa. Porque às vezes tem também muitas crianças que, ao ter um afeto, um carinho, uma dedicação e uma sensação de segurança que ele recebe na escolinha, né, no berçário ou com a babá, ele passa a rejeitar a figura materna. Porque ele entende que, opa, aquela segurança eu não tenho ali, mesmo sendo a minha mãe. Então, essa é uma questão muito negligenciada. Muitos pais só pensam em ter filhos, mas não sabem a responsabilidade que é ser pai e ser mãe de verdade. Então, não é só trazer uma criança no mundo, é você proporcionar toda a segurança que ela precisa. A forma de tocar, a forma de falar, a forma de acordar, a forma como você aborda essa criança. Isso tudo influencia-se. Nós estamos seguramente dentro de um maior desafio, a gente pensa moderno para a humanidade, com relação à digitalização da vida da gente. Eu falo muito isso aqui porque nós estamos digitalizando todas as nossas relações, né? A gente está perdendo
essa capacidade de relacionar, assim, e isso tem causado muito sofrimento, né? Porque você tem uma geração que é fronteiriça, que é uma geração de meio entre aquela geração mais tradicional, de uma criação mais tradicional, e tem essa geração que já está vindo aí e está completamente digitalizada. Isso tem trazido, como é que você tem visto isso no consultório? E aí é uma experiência que eu tenho, eu vejo, né? Que eu tenho, não, que eu vejo, que eu percebo, que as pessoas abaixo de 35, de 37 para 35 anos para baixo, não é uma regra, mas é uma coisa que eu percebi, elas têm sofrido demais. Eu não sei se é porque essa geração, talvez, de meio, está muito perto da geração de meio, que usou muita tecnologia há pouco tempo, mas que não está sabendo fazer essa transposição do mundo mais virtual, mais digitalizado, para aquele mundo mais tradicional. E essa ruptura está trazendo muito sofrimento. E na pandemia parece que isso agravou demais também. Está por aí, Elvânia? Esse sentimento que eu tenho tem alguma ligação mesmo? Esse sentimento reverbera em mim, porque não só em mim, mas vários que vão no consultório, em roda de amigos, a gente sente isso sim. Porque, o Ederson, o Instagram virou como se fosse uma sessão de tela que as pessoas não conseguiram entender que o Stories não é uma história de verdade. O feed não é a vida pessoal da pessoa. Que o comentário nem sempre é um elogio. As pessoas estão se apegando a isso. Né? As pessoas estão tão carentes de relação afetiva, né? que se entregam ao virtual como se fosse de verdade algo real, e não é. E acaba trazendo, né, essa superficialidade do virtual para o real. Eu, particularmente, não gosto de separar gerações. Aí é uma questão pessoal minha. Geração Z, geração Y, não gosto. Né? Mas entendo que cada geração, a cada década, tem muita diferença. Né? As coisas evoluem muito rápido. Né? Da década de 80 até hoje, tanta coisa que aconteceram. Né? Muita tecnologia, celular, internet, enfim. E muitas gerações não conseguem acompanhar. Não conseguem mesmo. Tem gente que ainda vai no banco para fazer pagamento, não usa o celular, não usa internet bank. Né? Então, é difícil. As pessoas se sentem obsoletas. Falam assim, meu Deus, que mundo é esse? E isso gera angústia. Gera uma não identificação com o mundo que você vive. Porque às vezes você vai conversar com alguém, a pessoa só está lá no celular. Na maioria das vezes, a relação é essa. Né? Então, acontece sim. Essa é uma sensação que todos nós que estamos nesse meio, né, nós sentimos. Como que o corpo dá respostas, Elvânia, de sofrimento mental, de gatilhos de sofrimentos mentais? Como que a gente pode perceber essas questões quando você consegue fazer uma leitura do corpo da pessoa, assim? Ela está mais triste, ela está mais... Porque as pessoas também estão com um problema também, né? Você não pode ficar triste mais, né? Você não pode sofrer, pessoas, assim, aquela coisa, assim, você tinha um outro momento que você sofria, curtia um luto, né? Perdia uma namorada, né? Você perdia um emprego, essas coisas que fazem, são naturais, né? Você perde uma partida de futebol, né? Você perde um amigo, essas coisas acontecem na vida da gente. Essa capacidade de frustração das pessoas está diminuindo, isso está trazendo também um sofrimento muito grande, que daqui a pouco nós vamos voltar na questão do suicídio, mas eu acho que eu estou querendo contextualizar para a gente poder chegar nessa desconstrução claramente. Mas isso tudo, essa capacidade de frustração, ela está cada vez menor no sujeito? Sim. As crianças não estão sendo ensinadas a se frustrarem. Isso não gera trauma. Tem uma grande corrente, até da psicologia mesmo, né? E que fala que você não ensina frustrando. Claro, você não vai traumatizar ninguém. Mas a criança, ela precisa ouvir um não.
Ela precisa saber até onde ela pode, ela não pode. Porque essa criança vai ser adulto. E a gente não aprende isso quando a gente é adulto. Então, os adultos de hoje tá com uma capacidade praticamente, Ederson, zero de frustração. Não sabe lidar. Tanto é que a gente vê tanto feminicídio por conta de término de relacionamento, porque não aceita o final do relacionamento. Você falou muito bem essa questão do futebol, brigas de torcidas, porque um time brigou com o outro, ganhou do outro, e a pessoa ela não sabe lidar com isso. E não é uma coisa que a gente aprende do dia para a noite, a gente aprende na medida que a gente vai crescendo. Então é importantíssimo. Eu aconselho para muitos pais, igual, por exemplo, que não conseguem falar não para os filhos, coloca no esporte, porque ali ele vai aprender. Aí ele vai aprender a ganhar, vai aprender a perder, e é obrigado a lidar com isso. Então, quando a gente tem algumas emoções que a gente não consegue controlar, isso vai para o nosso cérebro de uma forma muito cruel, muito negativa. Porque o nosso cérebro acaba entrando em pânico, ele não sabe o que ele tem que fazer. E muitas vezes, algumas emoções que a gente não controla desencadeia reações físicas. Uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma gastrite, um desânimo, uma preguiça, às vezes até uma ressaca. A gente fica parecendo que tomou todas na noite anterior. E é só uma questão de não conseguir lidar com as emoções. A gente não sabe. E parece que é vergonhoso a gente lidar com as emoções, que a gente se sente na obrigação de só estar feliz, de postar coisas felizes, de estar bem o tempo todo. E isso vai gerando mais angústia, mais tristeza em todas as pessoas que estão indo por esse caminho. Muito bem, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Alvânia, viu? Por isso que eu não queria falar, tá vendo? Klausen. Uma vez eu fiquei entrevistando um rapaz aqui e eu inventei o nome. Assim, eu falei o nome, mas eu coloquei o nome dele de outra forma. E no final aqui eu acertei. Aí, ó. Bom, a gente está conversando aqui com a doutora Alvânia Klausen. Ela é especialista em saúde mental e a gente está tratando desse assunto que é tão importante no mês de setembro, não só no mês de setembro, mas falar no mês de setembro com a bandeira é também muito importante. Mas eu gosto de tratar desse assunto o ano inteiro, todos me conhecem, quem conhece cultura geral sabe disso. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais cultura geral, falando um pouco de saúde mental nesses desafios que a gente tem vivido na nossa vida privada diariamente. Um minutinho só, nós estaremos de volta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral, aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a doutora Alvânia Klausen,
E a gente vai tratar agora de um assunto muito, muito, muito importante também, que é sobre, de fato, agora, o suicida. Doutora Vânia Clausi, acertei. O que a gente precisa perceber na mente de um suicida quando ele dá sinais, ele traz um sofrimento muito grande? O campo da diversidade, eu li um autor que chama Christopher Lasch, um sociólogo americano que morreu em 94 e lançou um livro em 95, a filha dele lança o livro dele em 95, ele termina antes de morrer, que chama A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia. Mas nesse livro ele traz alguns aspectos da psicologia e da psicanálise também, quando ele fala do entrecheiramento das minorias, das pessoas que cada um escolheu um campo de batalha e a partir dali cada um fica na sua trincheira defendendo o seu interesse, o seu desejo, as suas coisas, né? E perde essa convivência com o todo, né? Vive-se muito do passado, mas perde um pouco da vivência do presente para construir um futuro de coletividade. Ou seja, o que eu quis dizer, que eu entendi lendo outras obras depois, inclusive o Capitalismo de Vigilância da Shoshana Zuboff, é que essa coisa da modernidade, dessa digitalização, também traz um sofrimento muito grande e coloca o sujeito dentro de uma bolha e, às vezes, está ficando cada vez mais difícil a pessoa sair dessa bolha e lidar com toda esse arcabouço de coisas que o mundo nos oferece. Tanto de desafios, de sofrimento, mas também de individualização. A vida cada vez mais individualizada e a troca da felicidade, né? Ser feliz por ter felicidade, né? Você só vai conseguir você vai conseguir ser feliz se você tiver alguma coisa, se você tiver um bom emprego, se você for o melhor em tudo, o melhor naquilo, sabe? Você tem que ter algo para valer algo, né? Como que a gente pensa tudo isso? Isso é uma tese de doutorado, né? Sim, a gente está numa geração, né, e no mundo cada vez mais competitivo, né? A gente fala muito do capitalismo selvagem, que é um matando o outro. Na verdade, é assim que funciona. Só que algumas pessoas não têm a capacidade mental, né, e estrutural de lidar com esse tipo de situação. Porque você vir para o mundo não é fácil, né? Você encarar as dificuldades diárias, cada um com a sua dificuldade, seja falta de oportunidade, né? Seja um emprego que você gostaria que fosse melhor, seja uma condição de vida diferente, isso tudo traz um sofrimento para a gente. Então, quanto mais acirrada fica, quanto mais tecnológica e quanto mais a gente deixa de ser para ter, a gente perde a nossa subjetividade. E quando a gente perde a nossa subjetividade, quem que eu sou? Aí a gente entra numa crise existencial, que leva muitas pessoas a entrarem ou numa ansiedade ou numa depressão, que são os grandes gatilhos para o suicídio. A depressão e a ansiedade. Tem um transtorno bipolar, que passa por esses dois outros transtornos, que a pessoa que tem um transtorno bipolar, quando ela está na fase da mania, quando ela está numa fase assim, muito exagerada do transtorno, exacerbada, desculpa, do transtorno, ela acaba cometendo suicídio. Então, esse mundo tão tecnológico, globalizado que a gente está, faz com que a gente tenha essas duas questões. A depressão por viver no passado e a ansiedade por pensar somente no futuro e esquecer do presente. Então, a gente tem que priorizar a nossa saúde mental. Eu gosto de falar, gente, um corpo bacana sem uma mente bacana não é nada. A gente precisa cuidar da nossa mente. A gente precisa ter o mesmo cuidado que a gente tem com qualquer outra parte do nosso corpo, principalmente o externo, porque hoje valoriza muito a beleza externa, valoriza muito o corpo, né? Tem a Ditadura da Beleza, um livro maravilhoso que eu li do psiquiatra Augusto Cury, né? O sofrimento que as mulheres têm
para tentar alcançar um padrão de beleza que é inalcançável, o padrão de beleza Barbie, que não existe, né? Então, isso gera muito sofrimento. A nossa sociedade, o mundo em geral, propicia muito sofrimento mental. Isso é uma situação que é salutar, né? E eu queria também, já que você tocou nesse assunto, sobre a ditadura da beleza, alertar ou trazer essa conversa, porque parece bobagem, mas para as pessoas que às vezes não percebem isso, mas isso tudo é introjetado nela quando criança, que é com os brinquedos, com a forma de conduzir a sua própria vida, né? Onde que entra, e isso é um recorte interessante que me veio à cabeça, onde que entra, por exemplo, nessa situação que a gente vive hoje, eu percebo isso muito também, com relação a não só a ditadura da beleza, que é na formação originária da criança, na formação de bebê e depois de criancinha mesmo ali, ensinando para ela que a beleza é a beleza da boneca, é a beleza daquele brinquedo, e depois ela lidar com, por exemplo, com as suas questões de casa, né? Eu acho que esse assunto é um assunto interessante porque eu percebo, por exemplo, essa coisa da mulher, essencialmente, quando chega em casa, assim, ela tem que chegar em casa e tem uma terceira jornada, porque a casa para ela também é um espaço de sofrimento, às vezes, porque ela tem que estar da forma que ela aprendeu desde criança, né? E está no inconsciente, e isso vem como recalque, isso aparece, né? Sempre. Então, quando tem alguém dentro da casa, como que isso aparece, né? Dentro das relações, como é que aparece essa coisa do inimigo que bagunçou aquela arrumação que foi feita? Como é que aparece tudo isso? Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas como é que aparece tudo isso na vida adulta com reflexos de recalque daquela criança que aprendeu que a casa tem que ser daquele jeito, a pessoa que está com ela tem que ser daquele jeito, e também tudo aquilo que ela pensa como beleza também, isso tudo foi implantado nela, né? Não é dela, né? Como que a terapia pode ajudar nisso tudo? Vou falar experiência própria, né? A minha mãe, uma mulher extremamente vaidosa, né? Se arruma, gosta de me perequetar. Eu sou o oposto. Eu não gosto. Eu sou mais tranquila. E quando eu falei com ela que eu ia fazer uma entrevista e que eu vou participar de alguma coisa, não esquece de passar maquiagem. Não esquece. Eu falei, mãe, o que interessa é o que eu vou falar. Não interessa a minha aparência. Não, mas você tem que estar assim, que não sei o quê. Ou seja, está no inconsciente coletivo também. Ela aprendeu assim, a se arrumar e passa isso pra gente. Eu me afastei. Quando eu cheguei na minha fase da adolescência, eu me distanciei da figura externa materna. Não é isso que eu quero para mim. Foi uma fase que eu estava tentando identificar quem eu era, não o que eu estava aparentando. Então, essa ditadura da beleza que se impõe desde cedo, ela é superficial, ela é rasa. Tanto é, eu não sei quem falou isso, que metade da beleza da mulher sai quando ela toma banho. Ou seja, é tudo uma fachada, né? E isso instaura nas mulheres, como se elas tivessem que ficar bonitas, maquiadas, o tempo todo. E não, existem várias outras belezas. E elas não conseguem ver, porque ninguém fala sobre isso. E sobre essa terceira jornada, isso cobra da mulher. É cobrado delas se ela quer ficar dentro de casa, é um absurdo. Cadê o feminismo? A mulher não pode ficar dentro de casa. Se ela quer trabalhar, mas que absurdo, vai deixar a casa para quem? Quem que vai cuidar do filho? Ou seja, ela não sabe também onde que ela fica. Porque em qualquer opção, em qualquer lado que ela vai, ela é julgada de alguma forma. E o pior, é julgada por mulheres. Que julgam, não, mas em pleno século XXI você vai ficar dentro de casa? Como se hoje ela não pudesse escolher. Antigamente, não.
Antigamente, mulher nascia, crescia para casar e cuidar de filho. Não podia estudar, não tinha direito. Tanto é que a gente conquistou há pouco tempo o direito de voto. Mas hoje não. Parece que a mulher só tem que ter um caminho. Trabalhar, 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 trabalhar. Aí depois pergunta para ela, e a maternidade? Quando que você vai ter filho? Aí vai gerando mais angústia nessa mulher. Por isso que muitas estão deixando para ser mães mais tarde. Aí quando vai tentar, descobre algum fator de infertilidade, descobre que já não tem óvulos mais, aí gera muito mais angústia. Então, esse consciente coletivo, essa questão que já foi, que está enraizada, ainda está enraizada na gente, está difícil exterminar, está muito difícil. E vai gerando na vida adulta porque a gente acaba se cobrando. Né? Nossa, eu estou aqui, mas eu tenho um monte de coisa para fazer lá em casa ainda. Quando eu chegar em casa, eu tenho isso, isso, isso para fazer. Ou seja, tem uma hora que a cabeça vai acontecer igual o carro, ela vai fundir o motor de um carro. Não aguenta. É muita pressão. E as mulheres, cada dia mais, estão se cobrando para tentar alcançar um padrão que não vão alcançar. Por culpa também da mídia, que muitas vezes coloca a mulher como a super mulher, mulher maravilha, e a gente vai tentando alcançar esse padrão e vai gerando uma angústia. E quando a gente vê que a gente não alcança, o que gera na gente? Opa, sou incompetente, não consigo fazer. Aí esse sentimento e essa sensação de incompetência vai gerando outras coisas e, por fim, você não sabe de onde veio essa ansiedade, veio uma síndrome de pânico, né? Veio algum transtorno, alguma psicopatologia para atormentar essa fase. Às vezes você estava numa fase maravilhosa na sua vida, mas por tentar alcançar padrões que hoje é cobrado, que hoje é exigido, a gente fica com a sequela. É muito difícil. É meu microfone. Alvânia Clausing. Viu? Fiquei treinando aqui, por isso que eu pus no mudo. Isso. Mas, Alvânia, qual é a importância das pessoas, das mulheres, principalmente, chegar em casa? Chegar em casa. Eu estou sendo meio machista com essa fala das mulheres, mas eu entendo que a maior pressão hoje é colocada, sempre foi, né, nas costas das mulheres, porque numa sociedade patriarcal, não tem como você falar que não. E todos nós, homens, somos machistas. Todos nós. Não tem como fugir disso. Porque a nossa formação é essa. Então, quando a pessoa fala assim, eu não sou, ele é o pior deles todos, é porque ele, além de tudo, não se assume. Agora, isso tudo traz também, quando a gente começa essa tomada de consciência, né, daquilo que a gente precisa desconstruir, e talvez a gente não vai conseguir desconstruir com análise. Eu lembro que o Fábio falava, não adianta tentar fazer análise lendo psicologia, você precisa passar pelo processo. Sim. Então, a desconstrução é repetir todos os dias que você é aquilo que você precisa trabalhar sobre esse aspecto, né? Porque os atos falhos acontecem, aí, igual aconteceu agora há pouco, aí fala uma fala machista e tal, mas é ato falho, mas o grande detalhe é a desconstrução. E aí eu queria te perguntar assim, qual é a importância, por exemplo, da mulher que trabalha, né, que resolveu não ter filho, né, mas que sai de casa, ela precisa sair de casa. Ela precisa chegar no seu trabalho, trabalhar, fazer suas coisas, voltar para casa, e aí você chegar em casa. Porque às vezes a pessoa sai de casa, mas continua dentro de casa, está no trabalho, continua dentro de casa, quando chega em casa está no trabalho. Qual a importância dessas pessoas chegarem em casa, né? Manter deixa eu dar uma desligada, né? Para chegar, pôr o pé no chão e falar assim, espera. E daqui a pouco você começa. Talvez, se quiser fazer o que você quer, né? Com calma, com tranquilidade. Qual é essa importância, assim, dessa calma? As pessoas terem essa calma, entender que a casa deveria ser, pelo menos, um lugar seguro para que você chegasse ali e descansasse um pouco. A nossa casa, o nosso lar, ele
tem que ser o nosso porto seguro. Ele tem que ser o local onde que a gente consiga ser a gente mesmo. Que a gente consiga tirar todas as amarras, todas as máscaras e ser exatamente quem a gente é. Eu tenho uma paciente que ela trabalha, né, muito arrumada, né? Então é salto o tempo todo, e quando ela chega em casa, eu falo com ela, não tem alegria maior do que você ficar descalça depois de ficar o dia inteiro com o sapato apertado. Experimenta. Ela não, ela chegava em casa, já queria fazer alguma coisa, ela se permite ficar pelo menos 5 minutos sentada. Eu falei, começa assim. Porque a gente fala que a gente não tem tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. A gente sempre fala que não tem tempo. Mas se a gente começar a fazer uma coisa que é importantíssima, gestão do nosso tempo, colocar o que é prioridade, a gente vai conseguir fazer com que quando a gente chega em casa, fazer essa transição. Lá fora, o meu trabalho está lá fora. Aqui agora não é trabalho, não. Pelo menos por um tempo. Porque é preciso tirar essa adrenalina, essas toxinas do dia, né? Não só do corpo, mas da mente, para a gente relaxar. Porque senão a gente entra num ciclo vicioso, a gente chega em casa estressado. Se é sozinho, tudo bem. Mas se tem marido, se tem filho, acaba brigando, aí dorme estressado, não tem uma noite boa de sono, aí vai trabalhar sem ter dormido bem, vai ter um dia ruim e não sai desse ciclo. Não sai. Depois você fica se perguntando onde que errei, o que aconteceu, por que eu estou estressado. Então, a gente precisa ter tempo pra gente. Precisa. Nem que seja 5 minutinhos. Se tiver, a gente sabe que a gente tem tempo, se a gente pega o celular, fica no Instagram, quanto tempo a gente perde vendo feed, vendo stories, vendo coisa que não tem nenhuma utilidade. E a gente se perdeu tanto, Ederson, nessa questão da tecnologia, que a gente não consegue ficar sozinho com nós mesmos. Eu tinha um professor que eu sempre gostei de ficar sozinha. E eu falava com ele, você achava que eu tinha algum problema. Pelo amor, por favor, eu gosto de ter contato com pessoas, mas eu gosto de ficar sozinha. E por que eu sinto tão bem? Ele fala, Vânia, se você não sente à vontade com você mesmo sozinha, é porque você está numa péssima companhia. Então eu entendi. Por isso que eu gosto. Tem gente que não se suporta ao ponto de não gostar de ficar sozinha. Tem gente que não se conhece, não sabe o que gosta, não sabe o prazer que tem de ficar sozinho. Que tem uma grande diferença entre ficar sozinho e solidão. São duas coisas completamente diferentes. O ficar sozinho é virar o celular, colocar no silencioso ou colocar uma música e relaxar. Mesmo que seja uma música que você goste. Mas é um tempo que você tira para cuidar de você. Que é o famoso autocuidado. Muita gente não consegue fazer isso. E que é importantíssimo. Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalo, vou fazer mais um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Vânia Klausner e a gente está falando um pouco de sofrimento mental e os desafios, né, da saúde mental nesse tempo, em tempos contemporâneos, né, nessa contemporaneidade em que tudo está corrido. E a gente volta daqui a pouquinho com mais cultura geral. Não sai daí, um minutinho só. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida.
Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral, agora para a parte final do programa do Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a doutora Alvânia Klausing e a gente está falando um pouco do Setembro Amarelo, está falando um pouquinho dos gatilhos do sofrimento mental na vida das pessoas. Isso tudo, gente, parece uma conversa assim que é meio solta, mas não é. Isso tudo tem ligação com a construção do sofrimento, né? E cada cabeça reage de uma forma e isso pode levar, sim, a um suicídio, pode levar a uma coisa mais grave, né? Automutilação e tantas outras coisas. Então, é importantíssimo pensar nisso tudo. Doutora Alvânia, estou te chamando de doutora Alvânia, mas assim, você nem tem cara de doutora, para começar. Mas é hábito assim que eu tenho também, mas eu acho que a Alvânia fica mais leve assim também a pauta. Alvânia, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma das perguntas que a gente tinha preparado era como entender a psicopatologia. E aí, engraçado que interessante, pode ser engraçado também que esses dias para trás, eu conversando com uma pessoa, ela falou comigo, que falava com a mãe dela, que ela lembrava das coisas que aconteceu com ela quando ela estava na barriga da mãe. E a mãe não entendia aquilo e tal. Aí, coincidentemente, e quando ela era bebezinha, estava no colo também, ela dava os detalhes assim. Coincidentemente, eu li uma postagem do Daniel Omar Pérez, né, esse grande psicanalista da Unicamp, que é meu parceiro aqui do programa. E Freud fala sobre isso, de um caso que ele atendeu de uma pessoa que lembrava quando ele estava na barriga da mãe, e lembrava das coisas que a mãe falava, e lembrava quando ele era bebezinho no colo e tal. Eu falei, gente, o negócio é verdade mesmo e tal. E logo após, no comentário do feed dele, um cara falou assim, eu lembro de tudo também e tal. Eu até mandei para ela a postagem, assim, e eu achei, assim, surreal, né? Eu falei assim... mas eu nunca encarei isso como delírio, não encaro nada disso como delírio, porque quando eu estudei lá psicologia e psicanálise na faculdade, depois eu continuei conversando muito com os psicanalistas, e acaba que você estuda também, eu vi que muitas das coisas são possíveis, né? Essa pergunta está, assim, na formulação dessa pergunta, está da psicopatologia, porque a gente traz indícios de psicopatologia, mas que foi criada na nossa situação originária, na nossa situação de bebê, no processo de alteridade, que é aquilo que vem do outro, aquele espelho, né? Como que a gente pode pensar nesse campo da psicopatologia com esses reflexos? Sim. Você lembra que eu tinha te falado que a gente tem as 3 estruturas, né? O consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Então, tudo fica no inconsciente. Não tem jeito, né? Nada escapa, como se diz, desse danadinho. Fica ali mesmo. E mais cedo ou mais tarde, ele sai. Ele solta. Né? Seja com algum sintoma, seja com alguma doença física ou mental, algo que a gente viveu, seja na vida intrauterina, seja na primeira infância, de alguma forma vem para a gente sim, né? Eu já ouvi vários casos, né, de pessoas que conseguem lembrar, sem ter feito hipnose, sem ter feito nenhum tipo de intervenção, conseguem se lembrar. O meu marido, né, ele tem 45 anos, ele lembra da festinha de 1 aninho de idade dele, de coisas que a mãe dele fazia para ele, de preparar no aniversário. Eu ficava, mentira, né? A incrédula, né? A psicóloga incrédula. Não, mentira, você não acredita, eu não acredito nisso não, mas existe.
Tem memórias, a gente fala de memórias afetivas e tem memórias traumáticas também. Então, as memórias afetivas, então, elas vêm, obviamente, de uma forma tranquila, de uma forma prazerosa, gostosa. Mas tem as memórias traumáticas, né? Seja um puxão de orelha na infância, seja uma agressão, presenciar. Eu falo muito para os pais nunca brigarem na frente dos filhos, principalmente pequenos, porque isso pode sim ficar ali, ó, dentro da cabecinha deles, ficar ali no inconsciente, que mais cedo ou mais tarde pode gerar este comportamento. Crianças que vivem em lares altamente agressivos, tanto na fala quanto na postura, tendem a reproduzir, vão para os extremos, ou tendem a reproduzir ou são totalmente submissos, porque acham que é assim que tem que ser, né? Ou assume a postura do agressor ou assume a postura da vítima. Então, tudo que permeia, tudo que acontece na nossa volta, sim, é um gatilho, né? Pode estar sendo um construto para a gente desenvolver uma psicopatologia, porque ela pode ser adquirida ou ela pode ser orgânica. Uma psicopatologia, uma demência, por exemplo, um Alzheimer, algo degenerativo, é uma psicopatologia. Que interfere no comportamento da pessoa, que interfere, né, nas relações da pessoa. Ou pode ser algo que a gente adquiriu, seja num ambiente completamente inóspito, né, como uma relação insalubre, um relacionamento tóxico, né, isso tudo influencia, sim, principalmente a questão da infância. A gente traz, eu falo que são as bagagens da nossa vida, e a gente acaba trazendo tanto coisas boas quanto as coisas ruins. E pelo grande fato da gente negar as coisas ruins, a gente fala, né, que Narciso não gosta daquilo que não é espelho, porque não reflete o que é bonito, né? Então, a gente parar e olhar para a gente e entender quão falho nós somos, que a gente pode sim ter sensações ruins e que a gente deve tê-las, justamente para não permitir que venham mais, né? Para a gente não ficar preso a elas. Quanto mais a gente faz isso, a gente fortalece a nossa mente, a gente fortalece, né, o nosso próprio corpo para não sofrer com essas oscilações emocionais. Muito bem, claro que a Alvânia vai voltar ao programa, né, porque o papo foi muito bom e eu fico muito feliz, muito satisfeito e muito honrado. Alvânia, chegamos ao final do programa, queria te agradecer demais, viu, por você ter aceitado o nosso convite, e já fica em aberto outras participações sua aqui, que eu acho que a gente vai fazer uma grande dupla para esses estudos necessários na sociedade brasileira. Muito obrigado, viu? Eu, mais uma vez, agradeço, já me coloco à disponibilidade, é só chamar que eu venho. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, esse programa super especial, né, com essa pessoa super maravilhosa, que é a doutora Alvânia, e a gente volta amanhã aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com mais uma pauta super especial. Então, esperamos todos vocês amanhã aqui no Cultura Geral com mais uma pauta super bacana. Um grande abraço e até amanhã. Muito obrigado, Alvânia. Obrigada, boa noite. Cultura Geral. Apoio Newton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.